Gravando já? Caramba. Me diz uma coisa, você tem dúvidas na hora de colocar as suas ordens de produção em sequência, em que você vai separar os seus pedidos, ou a ordem em que você vai carregá-los? Eu vou priorizar o quê? Diminuir atrasos? Ou você já está numa situação difícil na qual certo é o atraso e você precisa diminuir os atrasos dos seus pedidos e das suas entregas? Hoje nós vamos estar falando sobre scheduling, que é sequenciamento, para resolver esses seus problemas. Do inglês. Opa, não começa a aula logo. Vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de PCP, Planejamento e Controle da Produção, do canal Produzindo, o seu lugar, não só da engenharia de produção, mas também de toda a gestão de operações. O título da nossa aula de hoje, como vocês puderam ver, é sobre regras de sequenciamento. Em outras palavras, nós vamos estar falando sobre scheduling. Scheduling do inglês é uma palavra que nos remete à ordem, organização dos itens. Por exemplo, se eu estou no colégio ou na faculdade e tenho os meus horários das aulas, aquele é o meu scheduling das aulas, é a organização, a ordem das aulas. E como nós já falamos na introdução, as dúvidas na hora de ordenar os pedidos para separação, para carregamento ou até mesmo para fabricação geram muitas dúvidas, pois muitas vezes não se consegue mensurar com rapidez a ordem ou o cenário que vai diminuir atrasos, gerar menos estoques e assim sucessivamente. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês as principais regras de sequenciamento, ou seja, as principais regras de scheduling que você pode estar utilizando para sequenciar as suas tarefas, as suas operações. E como sempre, a gente não fornece só essa videoaula para você, você pode baixar material exclusivo de estudo, que nessa aula de hoje, além do resumo para você fixar os conceitos, tem uma planilha em Excel que vai mostrar para vocês os padrões de cálculo dessas regras de sequenciamento. Tarefas e operações que não são tão complexas, que fazem toda a diferença na rotina da empresa. A primeira regra de sequenciamento é aquela tão conhecida regra do estoque, que é o famoso FIFO, First In, First Out, o primeiro que chega é o primeiro que sai, e outras siglas também como ele é conhecido, FC, FS, First Come, First Served, aquele primeiro que chega é o primeiro a ser servido. Essa é a regra de sequenciamento mais comum que existe, como eu falei para vocês, geralmente ela é a regra do estoque, que prioriza a saída dos produtos mais antigos. Mas se falando de sequenciamento, de ordens de produção, de carregamento, de serviços, nem sempre o primeiro que chega necessariamente precisa ser o primeiro a ser atendido. Se tratando de giro de estoque, é a regra de ouro, mas se tratando de sequenciamento, de carregamento ou de ordens de produção, nem sempre o First Come, First Served vai ser a melhor opção. A segunda regra de sequenciamento é o SPT, do inglês Shortest Processing Time, ou seja, o menor tempo de processamento. Tomando como base essa regra de sequenciamento, nós vamos organizar os pedidos, as fabricações ou os carregamentos com base naqueles que vão tomar menos tempo. Aqueles que tomam menos tempo assumem o topo da lista e aqueles que tomam mais tempo assumem o final da lista. O SPT, como regra de sequenciamento, tem por objetivo a condensação das menores atividades em um cenário na qual elas são a maior parte. Ou seja, não posso sair aplicando SPT em qualquer sistema de carregamento ou qualquer sistema de produção. Antes de nós darmos prosseguimento, não sei se você conferiu aqui a aula de estratégias de produção, em que nós falamos que nenhuma estratégia de produção de maneira pura, ela pode ser aplicada de maneira pura, ela surte um efeito positivo dentro de uma organização. Partindo disso, nós precisamos entender também a aplicação das regras de sequenciamento vão depender do ambiente e das características da organização ela está sendo aplicada. Como por exemplo, agora que nós falamos do SPT, nós precisamos de uma organização, de uma empresa onde a maioria dos pedidos são pequenos pedidos, ou seja, nós temos uma atividade de picking um tanto maior, mas se tratando de organizações e da diversidade de negócios e da diversidade de modelos de negócios que nós temos hoje, não é uma situação fechada, não é uma regra em que
em que 1 mais 1 é igual a 2. São exemplos, são sugestões de aplicações que nós damos com base nas características das definições. Seguindo, a nossa terceira regra de sequenciamento é a regra do EDD, ou no inglês EDD, traduzindo Earliest Due Date. Agora eu falei direito de primeira. Ou seja, a data de entrega mais cedo ou a data de vencimento mais cedo. São aqueles, é a regra na qual vão para o topo da lista, vão ser prioridades, aqueles pedidos que têm uma data de entrega mais próxima ou uma data de vencimento mais próxima. Baixa um pouquinho, tá entrando aqui. Utilizando a regra de sequenciamento EDD ou EDD, como você preferir chamar, eu vou estar, na hora de fazer o meu scheduling semanal ou quinzenal, eu vou levar em consideração aquilo que eu preciso entregar primeiro. Então, se eu recebi um pedido na terça-feira, mas que ele é para ser entregue só na terça-feira seguinte, e na quarta eu recebi um pedido que ele já tem uma entrega para o sábado, eu priorizo aquele que chegou depois, aquele que chegou na quarta, ele vai para o topo da lista. Outra observação, nós precisamos sempre definir o horizonte de planejamento do sequenciamento. Ele vai se dar a cada 2 dias, eu trabalho D mais 2, ele se dá semanalmente, ele se dá quinzenalmente, eu tenho uma data definida para fechar aquele bloco de pedidos, aquele bloco de ordens de produção para assim fazer o sequenciamento. Esse aspecto, geralmente esse aspecto que é definido pela empresa, pela organização, também precisa ser levado em consideração na hora de selecionar uma regra de sequenciamento para ser aplicada. O quarto tipo de regra de sequenciamento, de scheduling, é o STR, do inglês Slack Time Remaining. Se nós formos traduzir, nós vamos traduzir como folga restante. O STR, ele precisa ser feito, em primeiro lugar, como nós já falamos, dentro de um ambiente de planejamento, porque ele é igual a o tempo restante até a data de entrega menos o tempo de processamento restante. Esses dois valores eu calculo com base no horizonte de planejamento e nos tempos de processamento ou nos tempos de carregamento que aquele pedido vai levar, dependendo do tamanho e da complexidade dele. Após calcular o STR para cada pedido, para cada ordem de produção, eu vou o scheduling dessas ordens com base no menor STR. Aqueles pedidos que tiverem o menor valor de STR vão para o topo da lista e os que tiverem o maior valor de STR vão para o final da lista. Nosso quinto tipo de regra de sequenciamento é o STR/OP, que é uma variação do STR. O STR/OP é calculado com o valor do STR dividido pelo número de operações restantes, número de operações, número de pedidos, número de ordens de carregamentos restantes do montante que está sendo analisado. Se eu tenho 10 pedidos, calculei o STR da primeira operação, me restam mais 9 operações, ou seja, esse é o valor que eu levo para essa divisão. A diferença do STR para o STR/OP se dá principalmente com relação à flexibilidade da entrada de novos pedidos ou de novas ordens de produção. Organizações nas quais existe uma flexibilidade maior de se fazer um replanejamento, ou seja, se eu preciso muitas vezes estar assimilando um pedido, uma entrega, vamos dizer, na surpresa, é melhor eu estar utilizando o STR puro, o Slack Time Remaining puro. Enquanto se eu tenho uma política de trabalho em que os períodos de tempo para a realização do sequenciamento acontecem de maneira mais fechada, os pedidos daquela semana são os daquela semana e não entram mais nenhum outro, o STR/OP vai me dar um resultado mais assertivo para esse sequenciamento. A regra de sequenciamento conhecida como CR, ou Critical Ratio, ou razão crítica, calculada da seguinte forma: a data de entrega da tarefa menos a data atual dividido pelo tempo de processamento. Da mesma forma do STR e do STR/OP, no método da razão crítica, nós calculamos o CR para cada pedido e na sequência, nós ordenamos com base no menor CR.
A diferença é que, se eu tenho 5 ordens de produção para sequenciar, eu calculo o CR para cada uma delas. Ao descobrir o menor CR, consequentemente, aquela precisa ser a primeira operação a ser realizada. Depois de definir que aquela é a primeira operação a ser realizada, eu calculo um novo CR para os outros 4 pedidos restantes. Por que eu calculo um novo CR? Pois o valor do tempo atual que a fórmula pede vai ser o valor da data de término daquele primeiro pedido que já entrou na ordem de sequenciamento. Ou seja, se eu tenho 5 pedidos para sequenciar, eu preciso calcular 4 CRs. Se eu tenho 10 pedidos para sequenciar, eu calculo 9 CRs. Não é nada do outro mundo, uma vez que uma planilha do Excel resolve isso em 2 minutos. A última regra de despacho, a última regra de scheduling é o contrário, é o avesso da primeira regra que nós comentamos na aula de hoje, que é o last come, first served. O contrário daquilo que, exatamente o contrário daquela primeira. O último que chegou vai ser o primeiro a ser atendido. Essa regra, ela não é tão bem aplicável como uma regra padrão para um ambiente de produção, de carregamento, em que eu preciso fazer sequenciamento, mas ela pode ser uma regra para eventos chaves e eventos específicos, pontos fora da curva, um cliente preferencial ou uma situação emergencial na qual faça com que o último pedido que chegou precise estar na frente de todos os outros e assim mudar a programação. Nós vamos para a tela do Excel e eu vou mostrar para vocês a planilha com a execução dessas regras de sequenciamento, para você ver como é simples trabalhar isso no seu dia a dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode entrar em contato por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso e-mail. Não deixe de deixar o seu like, comenta se você gostou, comenta, interage conosco, deixa seu feedback. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, ativa o sininho, a gente tem sempre novidade aqui no Produzindo e compartilha com os seus colegas o conteúdo, porque a gente sempre vai ter coisa nova por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra aqui no Produzindo.